minutos, iniciando a conversa de redação com a participação do Eduardo Costa, do Júnior Moreira, da Rita Mundim, que é economista, e do sociólogo, doutor em sociologia, Luiz Flávio Sapori. Você, ouvinte Itatiaia, pode interagir com a gente mandando sua opinião por mensagem de texto pelo WhatsApp, 99996-7074, 99996-7074. O governador Romeu Zema analisa hoje novas medidas de isolamento social em várias regiões de Minas, que bateu um novo recorde na ocupação geral de leitos de UTI. Em Belo Horizonte, o prefeito Alexandre Calil admite que pode retroceder e fechar o que já está aberto, Eduardo Costa. Bom dia para você. Bom dia a todos. É natural que o governador esteja preocupado, nós estamos chegando no ápice, assim espera, né? Porque não é possível tanto sofrimento para depois aumentar mais, mas a informação é que nós estamos caminhando para o topo da montanha e para quem está em Belo Horizonte, como é o nosso caso, é prematuro, para não dizer leviano, avaliar o que deve ser feito em Uberlândia, em Ipatinga, em Montes Claros, em Paracatu e Divinópolis. O secretário de Estado de Saúde deve ter as informações para poder ver o que ele faz por lá, se fecha, se abre, se chama os prefeitos para conversar. Eu não sei, eu acho o governo do estado muito distante das cidades, sabe? Eu gostaria de ver o governador visitando o Triângulo num dia, o Vale do Aço no outro, discutindo pessoalmente, ouvindo, né? As angústias, as aflições, trocando ideias, mas enfim, o que vai acontecer no governo do estado a gente fica esperando em termos de interior. Na capital, eu acho que essa fala do prefeito Calil ontem foi muito mais de preparar a cidade para não mexer na sexta. Depois da entrevista dele à Rádio Bandeirantes, eu falei com ele por telefone e ele falou: olha, eu estou muito preocupado, aquele jeitão dele, mas eu não acredito que o prefeito nesta sexta vá retroceder. A menos, é claro, nós ainda estamos na quarta, né, gente? A menos, é claro, que podemos ter uma explosão de casos até sexta. Pelo quadro de hoje, pela ocupação de cerca de 90% das UTIs, imagino que ele vá manter a situação tal como está na sexta-feira. É isso. Ô, Júnior Moreira, você está otimista ou pessimista com a situação de Belo Horizonte, de Minas Gerais? Eustáquio, bom dia para você. Bom dia mais uma vez. Para Rita, para o Eduardo, para os ouvintes do Conversa de Redação. Olha, a situação de Minas não é boa e eu venho falando aqui isso há pelo menos 15 dias, né? Não precisa ser gênio para entender a situação, que a situação aqui era muito complicada por tudo que se falava, por tudo que a gente ouvia dos bastidores, de fontes do governo, que a situação era muito complicada e o governo não aceitava essa situação. Na semana passada a gente viu essa mudança de tom, tanto do governador como do secretário de Estado, que aí me preocupou mais ainda, porque quando a gente vê que a situação está complicada, o governador ainda com um tom muito ameno, o secretário também, quando eles mudam o tom, eu falei, opa, peraí, eles estão num degrau abaixo, e aí levantam o tom, eu falei, opa, peraí, a situação realmente é complicada. Agora, esse tal colapso falado e alertado aí para quinta-feira, eu não acredito muito ainda nesse colapso já na quinta-feira, não, até porque seria amanhã, né? E a gente não está vendo nenhuma situação próxima disso, apesar de ver que realmente a capacidade vai diminuindo a cada dia que passa. Sobre a questão da prefeitura, Eustáquio, ontem eu acompanhei toda a entrevista do prefeito Alexandre Calil ao José Luiz da Atena. Em alguns momentos, o prefeito disse que poderia tomar uma decisão drástica. E aí o Datena perguntou a ele, essa decisão drástica seria o quê? Inclui lockdown? Ele disse que incluiria tudo, ou seja, então inclui também a possibilidade de um lockdown, ou seja, deixou claro também na entrevista que não iria dar mais um passo na próxima sexta-feira, então sempre aquele anúncio que nós ficamos aqui falando e conversando sobre ele, da expectativa se vai ter uma abertura ou não, a expectativa agora para sexta-feira é outra, se a gente vai retroceder, que a gente vai dar um passo na frente, ele deixou claro ontem na entrevista. Agora a situação é se a gente vai retroceder. O tom do governo e o tom do prefeito, que já era um pouco acima e agora sobe mais um pouco, isso deixa muito claro que a situação, não só em Minas Gerais como em Belo Horizonte, é muito complicada. Infelizmente, aquele pico, aquela situação complicada que todos nós falávamos lá no início e que graças a Deus conseguimos empurrar um pouco com a barriga, pode estar chegando não só aqui na capital, como em todo o estado de Minas Gerais. E que Deus nos proteja, né? Ô Rita, você tá pessimista ou otimista?
Olha, Eustáquio, eu acho que a gente tem que ver tudo também. Eu sempre tenho esse olhar histórico. Não adianta a gente analisar o agora sem esquecer do passado e sem olhar para o futuro. Então vamos tentar fazer uma retrospectiva. Virou pandemia? Virou. Chegou no Brasil? Chegou. Então vamos fazer o isolamento social para dar tempo de preparar o sistema de saúde. Isso foi feito. Aqui em Minas, em Belo Horizonte, foi feito de uma forma até exemplar para o resto do país. Então, Minas Gerais, a capital, né, Belo Horizonte, ganharam destaque nessa fase pela seriedade e pelos números alcançados nessa primeira fase. Passado o isolamento e visto que o sistema de saúde tinha capacidade, digamos assim, ociosa, passou-se a flexibilização. É óbvio que quando você flexibiliza, a tendência é que os casos cresçam. E é óbvio que a curva vai atingir o seu ápice, com o aumento do número de infectados. E a gente sabe, ontem mesmo eu vi uma matéria, acho que no Jornal Nacional, lá em São Paulo, um determinado local onde foi feita a testagem de forma adequada, constatou-se que, o de sempre, né? 10 vezes o número de casos que estão registrados, né? Mas então, continuando meu raciocínio, então flexibilizou, aumentou, obviamente, e foi esse aumento do número de infectados, de pacientes com necessidade de internação, aumentou. E aí impactou o sistema de saúde. Qual que é a lógica da flexibilização? É ficar ajustando, né, a velocidade do vírus à capacidade do sistema de saúde. E é isso que tanto o governo do estado quanto o prefeito Calil e os demais prefeitos da região metropolitana e de outros municípios de Minas estão fazendo agora. E não tem jeito, a curva existe, né? Então ela vai chegar lá no topo e depois nós vamos descer a montanha. Então nós estamos no pior momento e com o sistema de saúde ainda conseguindo atender. Então esse é que é o ponto positivo. Em um país sem dinheiro, estado sem dinheiro e município sem dinheiro e um sistema de saúde que já vinha estruturalmente debilitado. A minha opinião é essa. A mesma pergunta eu faço para você, Luiz Flávio Sapori. Otimista ou pessimista com a situação de Belo Horizonte e de Minas? Bom dia. Bom dia, Júnior, Rita, Eduardo, ouvintes da Itatiaia. Na verdade, eu estou preocupado, né? Os dados são ruins, os indicadores estão piorando, né, sensivelmente. Então, eu diria, Eustáquio, que é justificável a adoção de medidas mais restritivas, eventualmente com a adoção de um lockdown, como o prefeito Calil sinaliza para a capital, né, Júnior Moreira? Mas eu confesso o seguinte, Júnior Moreira, falar em lockdown em Belo Horizonte, sem que o hospital de campanha da Gameleira seja aberto, me parece muito estranho e contraditório. Essa questão, Eustáquio, tem que ser melhor discutida aqui na capital. Há nítido descompasso entre Prefeitura de Belo Horizonte e governo estadual, entre Secretaria de Estado da Saúde e Secretaria Municipal de Saúde. Então, eu confesso que não veria com bons olhos e veria com muito contraditório, eventualmente um lockdown ser decretado na cidade, na sexta, com o hospital de campanha fechado, com mais de 100 vagas, 200 vagas. Tem alguma coisa errada, Eustáquio, nesse hospital de campanha, e falta uma clara articulação entre Prefeitura de Belo Horizonte e governo estadual. Aqui pelo WhatsApp, o Marcelo Ramos, do bairro São Francisco, está dizendo que está até otimista, mas famílias inteiras passeando desnecessariamente e com muito desleixo. Eustáquio, só uma parte nessa história, porque o Sapori deixou essa lacuna, né? Alguma coisa está errada no hospital de campanha. Tanto o prefeito Calil, como nós sabemos, que o hospital de campanha não tem médicos para que ele funcione, ou seja, tem camas lá, né? O contrato tá todo esquisito, todo complicado. Algumas fontes do governo me disseram que para conseguir fazer com esse hospital de campanha comece agora, se o gatilho for dado hoje, pelo menos 20 a 30 dias para ele começar a funcionar. Só em 30 dias? E o governador fala em 4. E os técnicos que eu ouvi me disseram, olha, no mínimo 20 ou 30 dias, porque não há pessoal qualificado, intensivista para trabalhar no hospital de campanha. Pode ser essa talvez a resposta que você está procurando. Tudo errado. E mais uma pergunta, então por que essa preparação não foi feita já antes? Para que assim que o sistema colapsar, o hospital começar a funcionar? Dá pra entender? Ele foi construída para isso, ele foi montado para atuar nessas situações. Não tem vaga na unidade pública de saúde, vai pro hospital de campanha imediatamente. Não, aí quando o sistema esgotar, aí nós vamos preparar as pessoas, aí nós vamos designar 10, 20, 30 dias. Não dá para entender. Antes de passar pro próximo tema, vamos... Oi, Rita. Só dá um pitaco aí, o problema tá no caixa, né?
porque isso envolve contratação de funcionários, etc. e tal. Então, é muito duro, mas é triste, né? Nessa hora você não pode pensar no caixa, não. Gasta e depois vê como é que paga. Antes de passar para o próximo tema, deixa a gente atualizar as informações de trânsito para você que está nas ruas de Belo Horizonte, região metropolitana. 2 acidentes no caminho de quem sai do vetor norte para o centro de BH. Primeiro, batida entre carro e moto na MG10, perto do encontro com a Avenida Pedro I. SAMU já mandou uma ambulância para o local. Uma pessoa está ferida. Trânsito já piorou ainda mais. Lentidão desde o bairro Serra Verde. Na sequência, o problema está na Avenida Antônio Carlos. Acidente entre 2 motos um pouco antes do viaduto São Francisco. Bombeiros atendem a 3 vítimas. Caminho péssimo na ida para o centro. Velocidade reduzida desde o bairro São Luís, no encontro com a Avenida Abraão Caram. Solução mais prática agora para você ouvinte. Avenida Carlos Luz, na saída da Pampulha, e Avenida Cristiano Machado, na saída de Venda Nova. Repórter Edivaldo Miranda. 8h43. O Senado aprova o adiamento das eleições municipais deste ano para novembro. Lembrando que a proposta ainda tem que ser aprovada pela Câmara e, se aprovada, será promulgada pelo Congresso Nacional. Não há necessidade de sanção presidencial. Sapori, ficou de bom termo este adiamento para novembro ou ainda está apertado? Porque a gente não está com perspectiva de que a situação no país vai voltar ao normal até novembro e milhares de pessoas nas ruas? Pois é, Eustáquio, eu acredito que pelo menos é sensata a medida. Eu gostei, me pareceu uma decisão correta do Congresso, aliás, do Senado por enquanto, né? Sim. Pelo que você disse, ainda tem a Câmara, mas deve ser aprovado pela Câmara dos Deputados. A Justiça Eleitoral também já sinalizou favorável essa medida, então parece que está se construindo um consenso nacional em torno desse adiamento, que é justificável, é necessário. Eu acredito que até o final do ano, Eustáquio, certamente nós já estaremos numa situação, digamos, menos traumática com a pandemia. Teremos condições de manter o calendário eleitoral. É fundamental manter o calendário eleitoral, né? É fundamental manter essa rotina de eleição, né, para os prefeitos, para vereadores. Teremos certamente que adotar medidas específicas de controle, de protocolos, né, de sanitários muito rígidos, né, Júnior Moreira, né, durante a eleição, durante a votação, né, com tratamento diferenciado para os idosos, para aquelas pessoas que têm comorbidades. Mas nós temos condições para isso, nós temos expertise e competência para fazer a eleição, mantendo o calendário eleitoral e respeitando, né, as medidas restritivas durante a pandemia. Ficou de bom tamanho, Júnior Moreira, essa data? Que era aquela data que eu adiantava aqui ontem no Conversa de Redação, né? Que era a mais forte situação ali para mudança. Tinha uma ou outra ali situação que também poderia acontecer, mas a que estava fechada entre o presidente da Câmara e do Senado seria essa mesmo, no dia 15, depois de 2 domingos, o segundo turno no dia 29 de novembro, mas com uma janela ali de possibilidade de mais alguma alteração. Amanhã está marcada então essa votação na Câmara, ela deve acontecer, o Rodrigo Maia já disse que vai colocar em votação, e o Davi Alcolumbre disse que se tudo acontecer certo na quinta, na sexta-feira já faz uma sessão solene para promulgar. Ou seja, isso tudo me indica, e todos esses passos dados já com antecedência, geralmente as coisas não funcionam assim no Congresso, que tá tudo combinadinho ali entre todos e a situação vai correr desse jeito. Rita Mundim, para você essa nova data, tá interessante? Tá plausível? A minha opinião é que o Brasil deveria ter eleições gerais, mas você vê, né? Quando eles querem, tudo ocorre do jeitinho que eles querem e na maior velocidade possível. É por isso que a gente tem que ter um olhar crítico sobre o Congresso, sim. Isso é crítica, é opinião. Não é questão de fechar ou abrir o Congresso, é entender que do jeito que está, com as pessoas que estão lá, majoritariamente o Congresso, ele se move rapidamente quando é para defender interesses próprios. Em função de interesses da sociedade, aí a velocidade é outra. Aí tem que ter acordo, tem que ter propina, tem que ter isso, tem que ter cargo, tem que ter um monte de coisa. Então é esse olhar crítico que a gente tem que ter, né, sobre quem são os nossos representantes. Então a gente tem que fazer, sim, muita força nas redes sociais, porque essa política representativa, ela tem que se tornar cada vez mais participativa. E isso só vai ocorrer com a pressão das pessoas, e agora a nossa ágora, a nossa praça grega chama redes sociais.
Então, essa mesma velocidade que o Congresso usa para aprovar aquilo que é de interesse dos políticos, que são nossos representantes, eles deveriam ter para olhar, analisar e votar aquilo sim que pode transformar o Estado brasileiro e o que pode nos tirar dessa crise de uma forma mais rápida, como, por exemplo, as reformas. Aqui pelo WhatsApp temos a opinião do Atarcísio Pena, de Belo Horizonte. Ele está dizendo que o ideal seria o voto não obrigatório. Aí as pessoas que teriam medo da Covid-19 não iriam votar. E aí, Eduardo Costa? É o mundo de Brasília, né, amigo? Cá entre nós temos uma pandemia, temos a dengue ameaçando, temos feminicídio em massa, epidemia de homem agredindo mulher, epidemia, violência contra a infância, desemprego, desalento, incerteza. Lá da noite por dia eles resolvem tudo da melhor maneira possível e chamam sessão solene para celebrar. Lá um juiz teve que mandar o presidente da República, de um país de 200 milhões de habitantes, de dimensões continentais, obrigar o presidente a usar máscara. Brasília é outro mundo. Eduardo, por falar em Brasília, lá na Câmara Federal, foi aprovado um novo limite de pontos da carteira de habilitação para alguns motoristas, assim como a prorrogação da validade do documento. Não dá para descer a detalhes, porque eu penso que as pontuações, na minha opinião, deveriam ser diferentes. Os limites de velocidade na cidade deveriam ser diferentes. Mas considerando do jeito que é, uma via expressa, por exemplo, você está a 80, de repente é 60, e quando você se assusta no fim do mês, vem uma multa, porque você passou, um exemplo, 68 num lugar que era 60, mas 200 metros antes era 80. Então, eu não sei se eu estou legislando em causa própria, porque eu já tive que ficar sem carro um mês e fazer a reciclagem. Eu não sou contra esse aumento de pontos, não. Ainda mais do jeito que ele virá. Porque houve uma mudança pelo relator de que ele virá de forma gradativa. E isso, acredito, não vai estimular mais acidentes. Eu não penso que está na pontuação a razão desse morticínio no trânsito, não, tá? É na impuridade de quem dirige mal e é irresponsável, avança sinal e anda 300 por hora. Então, sou a favor. Para você, Geraldo Moreira. Eustáquio, eu discordo muito do Eduardo, porque eu acho que o problema do trânsito do Brasil está, sim, nesse relaxamento que pode acontecer. Porque com 20 pontos a situação está do jeito que está, se você chega dizem 40 pontos, né? Para quem não tiver em fração gravíssima, o destaque vai ser votado ainda hoje, mas basicamente deve ser isso que vai prevalecer. Aumenta ainda mais o espectro para a pessoa fazer coisa errada e andar em alta velocidade e avançar sinal, enfim. Eu acho que o problema do trânsito é gigantesco aqui no Brasil, mortes, milhares de mortes. Porque 50 mil mortes, Apolo, você tem de cabeça? Em torno disso. Ano passado superou 50 mil vítimas. 50 mil vítimas. Eu acho que esse relaxamento, tanto da pontuação, aumentando e dando mais espaço para quem infringe as leis de trânsito, infringir ainda mais, pode complicar ainda mais nessa situação toda que pressiona o SUS, porque muita gente entrando nos hospitais por causa disso, pressiona a Previdência Social, porque tem muita gente inválida por causa disso, e pressiona um número de mortes que é inaceitável, né? 50 mil pessoas, não sei. Eu trabalhei muitos anos com volante, todo mundo sabe aqui, e eu não sei se esse relaxamento aqui vai ser bom, não. Pelo contrário, eu acho que vai piorar e esse número nosso aí pode subir, tomara que eu esteja errado. O que o sociólogo Luiz Flávio Sapori pensa dessa questão em termos do comportamento do motorista? Eu vou respeitosamente discordar do meu amigo Eduardo Costa e concordar com o meu amigo Júnior Moreira. A situação do trânsito no Brasil é muito grave, né? Nas cidades, nas estradas. Isso está muito relacionado à impunidade, está muito relacionado à incapacidade do Estado impor punições severas, rígidas, aquelas que infringem as regras básicas, né? De mobilidade, né? Na direção dos veículos. O trânsito brasileiro efetivamente é um morticínio absurdo, injustificável, né? E de alguma maneira é fundamental manter uma legislação rígida. A sociedade brasileira, ela necessita necessariamente em alguma medida de medidas mais concretas para impor custos a quem infringe as normas do trânsito. Então vejo com maus olhos essa flexibilização.
Essa flexibilização, Eustáquio, essa não é bem-vinda. A outra, né, no caso da pandemia, sim, mas a flexibilização que o Congresso está aprovando na legislação do trânsito tenderá, do meu ponto de vista, a piorar ainda mais essa situação nos próximos anos. E para você, Rita Mundim, é bom ou ruim aumentar o limite de pontos e a validade da carteira? Olha, a validade da carteira eu sou 100% a favor, né? O Brasil criou uma indústria também no trânsito, né? Onde poucos são privilegiados com o que acontece em relação a isso. Estão tentando flexibilizar um pouco essa indústria. Então, no que diz respeito à flexibilização da pontuação, eu acho que um país, ele não pode educar o seu cidadão pelo bolso, ele tem que educar pela própria conscientização. Então é um processo que exige duas coisas. Primeiro, pelo lado do Estado, dar mais educação de trânsito, né? Isso tem que começar. Antigamente, na minha época, eu estudava no grupo escolar professor Caetano Azeredo, tinha acho que era Sargento Pimentel. Então era frequente a ida do pessoal do trânsito nas escolas para dar educação para as crianças, educação do trânsito. Então é uma questão de educação não pelo bolso, mas pela formação do indivíduo. E por outro lado, o papel do Estado também é dar boas condições de trafegabilidade. Então, assim, tanto sob o ponto de vista de investimento, então nós temos que ter um trânsito e investimentos mais pesados nas nossas estradas. E hoje nós temos a tecnologia. Então, o uso da tecnologia, ele pode ser massivo. E as pessoas sabem que aquela estrada, que aquele local, ele está sendo monitorado. Então, não precisa de tanto assim rigor pelo bolso. Eu acho que é mais a formação do indivíduo e é por aí, né? Eu acho que como o Eduardo, eu moro aqui em Nova Lima, eles mudaram um radar ali naquela ponte antes do Mutuca, eu consegui tomar 4 multas em 5 minutos por causa dos 60 e 80. Isso é um absurdo. E vai como se antes do viaduto é 60, não, é 80, na hora que você passa no viaduto é 60, a confusão. Eu tenho isso até hoje. Eu falei, gente, isso aqui é inexplicável. Você tomar 4 ou 5 multas em 4 minutos, fui passando pum, de 60 para 80, de 80 para 60, inacreditável. Ô Júnior Moreira, a Vale terá de pagar mais de 13 milhões de reais para ressarcir Minas pelo trabalho de resgate feito lá em Brumadinho depois do rompimento da barragem. Que bom, né? Que vai ter que ressarcir, vai ter de entrar no governo do estado. O problema é que é uma mixaria danada, né? 13 milhões para a Vale. Migalha, né, Júnior? Achei pouco. Também acha pouco, Eduardo Costa? Gente, isso é ressarcimento do trabalho de resgate. Isso não é indenização, isso não está num contexto, não. E eu estou para te dizer que a Vale já deve ter gasto quase isso de equipamentos para o Corpo de Bombeiros. Está comprando muita coisa. É importante eu dizer isso por 20, Tatiana. Nós não estamos falando do custo da tragédia, do crime para a Vale. Não, nós estamos falando de uma indenização específica de atuação na área do desastre. Aí, para mim, o valor está razoável. E é preciso saber se ele cumpre, se ele cobre as despesas do Estado lá na área. Eu acredito que sim. Tá razoável, bom ou ruim o valor, Rita Mundim? A gente teria que ver uma planilha, né? Mas em vista do que a Vale fez com Minas Gerais, eu prefiro até nem falar, porque não tem preço. O que a Vale fez com o nosso Estado não tem preço. E aí é necessário sentar, ver uma planilha, mas ela teria que equipar todo o corpo de bombeiro, não só daqui, criar brigadas nas cidades. Quantas vezes acontecem incêndios aqui nos terrenos da Vale, que chegam perto dos condomínios, que fazem divisa com a Vale. Ela tem uma brigada, mas a brigada hoje não pode sair. E aí pega fogo em tudo. Então, isso eu acho que tem que ter uma conversa. O buraco é muito mais embaixo. Na hora que a gente coloca Vale versus Estado de Minas Gerais versus os municípios que sofrem o impacto da mineração, o buraco é muito mais embaixo. E a nuvem de gafanhotos, Júnior Moreira? Os gafanhotos que chegaram à Argentina se aproximam do Brasil. Pois é, está com um problema sério, porque está chegando pelo sul do país, que é um estado muito um estado que produz muito, né? E esses gafanhotos, pelo menos a história diz que na década de 30 e 40
do século passado, uma nuvem parecida veio e destruiu muito a lavoura aqui no Brasil, né? Tomara que consiga-se uma forma ali de conter esses gafanhotos, essa praga, porque se chega no centro-oeste do país com a lavoura do jeito que é por lá, pode complicar muito a nossa situação num país que é visivelmente do agronegócio, né? Agora, o importante dessa história toda é que hoje é dia de São João, Eustáquio, e o Sapori trouxe pra gente uma caixa ali de produtos de quadrilha, de festa de São João, pé de moleque, caldo. Eu tô preocupado com isso ali agora, viu? A nuvem de gafanhoto já chegou à redação da Itatiaia. Ô, Sapori, traga mais vezes, tá? Sapori Arte, tá funcionando bem. Mas, Eustáquio, só faltava essa, né? Nuvem de gafanhoto, em meio à pandemia, crise econômica, crise política, meu Deus. Se eu fosse adepto do apocalipse, eu diria, o Eduardo Costa costuma dizer isso, né? Como é que você diz, Eduardo? É o final dos tempos, é o fim do mundo, né? Eduardo costuma usar essa expressão. É o discurso da dona Beralda. Qual é, Eduardo? Falou que o mundo não ia passar de 2000, falou, e não acabou, não sei que não viu, filho. Eduardo, mas como eu não sou adepto do apocalipse, significa, na verdade, que essa nuvem de gafanhotos é mais um sinal de deterioração da natureza, é um problema ecológico grave, né? Certamente isso não aconteceu aleatoriamente, né? Nós estamos pagando o preço pela depredação do patrimônio ecológico, né? Infelizmente. Acabou, é isso, Eustáquio. Nada acontece por acaso. Agora, quem tiver um espanhol melhor aí, que se aproxime da fronteira e diga aos gafanhotos, hermanos, por favor, a hora não. Não é o momento, então, né, Rita? Temos problemas demais aqui no Brasil, né? Nossa Senhora, só faltava essa, né? E exatamente em cima daquilo que está nos salvando da economia, que é o agronegócio, né? A gente vai ter hoje os dados aí das transações correntes e as exportações continuam firmes e crescendo, principalmente exportação de grãos. Então vamos, show gafanhoto, é show Covid, show gafanhoto, vamos fazer a corrente do show. 8h59. Mais um ponto, Júnior? Não, era só para dizer viva São João. 8h59.